Agora Brasília, só imagem com José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, Tiago, há uma pressão muito forte no Congresso Nacional para pedir explicações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o encontro que ele teve com o Neymar pai, o pai do jogador Neymar. Não se trata de nenhuma disputa sobre futebol ou mesmo estas últimas polêmicas em que o jogador se envolveu, mas sim situação séria de débitos com a Receita Federal. Neymar se reuniu primeiro com o presidente Jair Bolsonaro, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Há uma foto exatamente mostrando. E o presidente Jair Bolsonaro, logo depois do jogo aqui no Brasil, foi até a clínica visitar Neymar depois que ele teve a lesão no tornozelo. Mas isso se trata de um encontro sério sobre dinheiro e sobre dívidas tributárias. O secretário Marcos Cintra, da Receita, também participou deste encontro com o ministro Paulo Guedes. Foi um encontro extra-agenda, mas logo depois do encontro houve a inclusão do nome do Neymar pai na agenda do ministro da Economia. Agora, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, admite a possibilidade de pedir explicações oficiais ao ministro da Economia. Neste caso, se houver a aprovação do pedido de explicações, ele terá que dar oficialmente essas explicações, ou seria crime de responsabilidade, mas ele já antecipou nos depoimentos de que convidado ou convocado, ele dará sempre todas as explicações ao Congresso Nacional. Lembrando que débitos assim, eles são regidos por lei e mesmo se o ministro tiver boa vontade, não pode mudar nada, não pode perdoar dívidas e não pode realmente fazer nada que não esteja em lei. Este é um débito, se houver, já que é cercado de sigilo, né, tem que ser definido por lei. Acontece que fica sempre esta impressão e esta dúvida quando o ministro da Economia ou outros ministros fazem esse tipo de reunião. É por isso que o ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, está estabelecendo normas para encontros de ministros com as agendas definidas. Ele me disse que está tentando fazer uma legislação que possa democratizar e dar transparência aos encontros dos ministros. Pensou até na possibilidade dos pedidos serem feitos de forma transparente e através da internet no site de cada ministério. Mas ele mesmo chegou à conclusão de que seria impossível. Ele até citou um caso do ministro Sérgio Moro, que ficaria com a sua agenda de anos e anos na frente tomada se houvesse esta abertura e pedido de agenda nos ministérios. Mas o próprio governo entende que esse tipo de agenda provoca, no mínimo, desconfianças. Felipe. Salve, salve, Zé Maria Trindade, bom dia. O Viva, governo, várias lideranças dizem no Congresso Nacional que não tem uma base sólida governista, então precisa se adequar a cada votação, como aconteceu na MP da reforma administrativa e também na MP antifraude no INSS. Isso acaba provocando maior desgaste, Zé Maria, do governo para, em cima do laço, acabar resolvendo cada questão. Como é que o governo pode agir para melhorar essa situação? O governo não tem, Felipe, adotado nenhuma estratégia sobre convites e convocações de ministros. Os deputados e senadores, eles fazem esse tipo de convite, aprovam requerimentos para demonstrar força. E o governo do presidente Jair Bolsonaro não tem resistido. Na época do PT, convidar ou convocar um ministro era uma operação de fórceps, difícil, uma luta no plenário. E o presidente Jair Bolsonaro não definiu isso como estratégia. No mínimo, atrapalha muito, Felipe. Existem muitas convocações e convites a ministros. Este é um caso especial. Isso é um caso em que há realmente uma desconfiança, daí a necessidade de parar para pensar. Mas em outras convocações e outros convites, desnecessários. Zé, na verdade... Você sabe, Zé Maria e Felipe, que há um déficit de diálogo da parte do governo de Jair Bolsonaro. Por isso, ele não tem conseguido resistir a essas convocações, porque ele não tem tropa. A tropa dele é o PSL, que briga consigo mesmo. Então, ele não consegue resistir a essas convocações. E ontem se materializou no Senado uma evidência de que o diálogo, quando bem executado, pode resultar em boas coisas.
foi aprovado aquela medida provisória do saneamento básico que tinha perdido o prazo de validade, tinha causado grande consternação, porque o assunto é relevante. De repente, os parlamentares se entenderam, fizeram uma conversa à margem do governo, o governo não participou dessa conversa, Tasso Gereissati assumiu aquele projeto, encampou praticamente a medida provisória, aprovaram rapidamente no Senado, vai à Câmara e deve ser aprovado também na Câmara, porque há um entendimento que esse assunto é relevante. Então, acho que está faltando essa compreensão da parte do governo do Bolsonaro de que o diálogo não deve ser, o governo não pode prescindir do diálogo, ele não pode fazer negociata, não pode negociar com o larápio, mas dialogar com o Legislativo é parte da atribuição do Executivo. Zé Maria, só para completar a pergunta... Nesse caso, o novo Romero Jucá parece que é o líder do governo, Fernando Bezerra. Pois não, Felipe? Diga, Felipe. Não, que você falou da convocação de ministros para as comissões, eu estava falando, na verdade... da falta de uma base sólida governista para votar várias medidas enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. Então, as medidas estão sendo votadas, cada uma avulsa, vamos dizer assim, independentemente. O governo precisa formar a base para aprovar a MP da reforma administrativa, formar a base para votar a MP antifraude no INSS, e isso acaba fazendo com que haja aquelas negociações de última hora também, né? Exatamente. E aí que cresce o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, mas funciona como líder do governo no Congresso em geral, exatamente por falta de habilidade dos outros líderes do governo. E, Josias, o interessante é que esta lei aí do saneamento básico foi aprovada com base no texto da medida provisória, Então, realmente, há ali uma falta de entendimento, mas é porque o presidente Jair Bolsonaro não quer formar a base e não quer se responsabilizar por decisões do Congresso Nacional. É preciso que os deputados e senadores entendam o momento, entendam a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Ele repete a frase: o Congresso está com a bola. Mudou. É verdade. O governo convive também com um paradoxo. As pessoas têm mencionado o papel do líder do governo no Senado como um papel alvissareiro, uma pessoa que tem resolvido os problemas, o Fernando Bezerra. Agora, o paradoxo que se verifica neste caso é que o Fernando Bezerra, ele é também um personagem da Lava Jato. Ele está sendo investigado. Ainda outro dia, a Força Tarefa de Curitiba bloqueou bens dele lá, o judiciário, aliás, num processo que teve origem na Força Tarefa de Curitiba. Então, o presidente se serve deste personagem no Senado, que de fato tem ajudado a resolver os problemas do governo no Senado, e diz que não faz a má política. Agora, eu acho que tem que dialogar, o presidente não pode prescindir do diálogo, e isso que o Felipe está dizendo é uma realidade. Você está formando uma maioria para cada projeto. E o que é que isso, em que isso prejudica? Prejudica porque demora mais as coisas são mais complicadas. Então, a reforma da Previdência, por exemplo, já poderia ter sido aprovada se tivesse um diálogo mínimo. Então, vai retardando e, neste caso, você está afetando a vida de pessoas. Você tem 13 milhões de desempregados. Se você aprova a reforma da Previdência, não vai resolver todos os problemas, mas você destrava a economia, começa a destravar. Quanto mais demora, pior. Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais tarde. Perfeito. Talvez o Fernando Bezerra fale lá a língua da moçada do Congresso. Obrigado, muito bom dia.